Olá, tudo bem? Você sabia que existem 5 tipos de exames ocupacionais e que existe uma regra e uma periodicidade para cada um deles? Eu sou o professor Gustavo Rodrigues, professor parceiro da NIT Treinamento. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses 5 tipos de exames ocupacionais e qual é a periodicidade de cada um deles. E essa informação ela é importantíssima porque você vai precisar dela com certeza na prática, no dia a dia, seja no departamento pessoal, no RH ou no setor de segurança e saúde no trabalho. Antes de ir para o conteúdo, eu queria te fazer um pedido e de coração eu queria que você atendesse. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora nesse exato momento. Aproveita também, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que um vídeo como esse seja publicado aqui no canal. Toda terça-feira às 10 horas da manhã tem live aqui no canal da NIT Treinamento sobre segurança e saúde no trabalho. Então eu vou estar junto com você todas as terças-feiras às 10 horas da manhã, tá bom? Então vamos lá, compartilhando aqui a tela com você, 5 tipos de exames ocupacionais. A NR7 é a norma regulamentadora número 7, que trata sobre o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, vai dizer que deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos ocupacionais. Então, a realização desses exames é de forma obrigatória. O exame admissional, o exame periódico, o exame demissional, o exame de mudança de risco ocupacional, isso mesmo que antes era chamado de exame de mudança de função, e também o exame de retorno ao trabalho. Esses são os 5 tipos de exames ocupacionais e existe uma regra, então, para que cada um desses seja realizado. Lembrando que o exame admissional ele deve ser realizado antes do trabalhador ele comece a realizar as suas atividades dentro da empresa. Ele não pode iniciar as suas atividades sem antes ter sido submetido a um exame médico ocupacional, até porque é esse exame que vai dizer se o trabalhador, se o empregado está ou não apto para aquela função, para aquela atividade. E esse exame permite ao médico que ele venha identificar se esse trabalhador ele tem alguma doença, ele tem algum problema de saúde antes de entrar na empresa. Isso é importante porque a empresa ela fica resguardada com relação a essas responsabilidades de agravamento da saúde do trabalhador, caso ele já venha com uma determinada doença e que assim a empresa ela venha comprovar de que aquele agravamento ou aquela doença não foi adquirida dentro da empresa. Já o exame periódico é o exame, esse exame ele permite o monitoramento da saúde do trabalhador. Então o trabalhador ele está ali e ele passa vários anos dentro da empresa, então de forma periódica a saúde do trabalhador ela vai ser monitorada através desses exames, do exame periódico. E aí para os trabalhadores expostos a fatores de risco, a perigos ou a situações de trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, a periodicidade para esses trabalhadores dessa categoria é a cada 1 ano ou em intervalos menores, sendo que essa periodicidade vai ser definida pelo médico elaborador do programa de controle aí da empresa, o programa de saúde da empresa, o PCMSO. E para os demais empregados, o exame clínico ele deve ser realizado a cada 2 anos. Então, vai existir uma situação que o exame periódico tem que ser realizado de forma anual ou em períodos menores, como a gente viu, aqueles trabalhadores que estão expostos a riscos que podem agravar a saúde ou o trabalhador que é portador de alguma doença crônica, esses precisam fazer de forma anual ou em tempo menor. Já os demais trabalhadores precisam realizar o exame periódico a cada 2 anos. Então essa regra, isso vai estar lá dentro do PCMSO, bem explicado. É só seguir o PCMSO da empresa para fazer a gestão dos exames de SST. Exame demissional, que é o exame que é realizado no desligamento do trabalhador. É importantíssimo a realização, além de obrigatória, desse exame. Ele deve ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato, então muita atenção nesse prazo.
podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de. Então, é uma regra aqui que esse exame ele pode ser dispensado se o último exame ocupacional, seja um exame periódico, seja um exame de mudança de risco ocupacional ou um exame até admissional, o exame admissional ele poderá ser dispensado se encaixar então nessa regra aqui. 135 dias para as organizações de grau de risco 1 e 2. Então as organizações que são classificadas como de grau de risco 1 e 2, com base na NR4, que vai tratar sobre o grau de risco de cada empresa, tá bom? Então fica aí dispensado se o último exame tiver sido realizado há 135 dias. E 90 dias para as organizações que são ali do grau de risco 3 e 4, certinho? O exame de mudança de risco ocupacional, que antes era exame de mudança de função, é o exame que deve obrigatoriamente ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos. Então esse exame é um exame que de forma específica deve ser realizado quando o trabalhador ele for mudar de uma determinada atividade, for mudar de uma função, e isso acarrete na mudança dos riscos ocupacionais. Então se faz necessária a realização desse exame. Lembrando que antes ele era chamado de exame de mudança de função, mas agora ele é chamado de exame de mudança de risco ocupacional. Isso implica no seguinte, o trabalhador ele pode até mudar de função, mas se o risco for o mesmo da função anterior, não se faz necessário a realização de um novo exame. Agora, se mudarem os riscos ocupacionais, sim, esse precisa ser submetido a esse exame, e esse exame deve ser feito antes do trabalhador iniciar as atividades naquele novo setor, naquela nova atividade que ele vai realizar dentro da empresa. Retorno ao trabalho. Exame de retorno ao trabalho é o exame clínico que deve ser realizado antes do empregado reassuma as suas funções, quando ausente por um período igual ou superior a 30 dias. Então, 30 dias ou mais. Por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Então, aí 30 dias ou mais de afastamento. Dentro aí dessas características, se faz necessário a realização do exame de retorno ao trabalho. E a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho. Porque o que é que pode acontecer? Dependendo da doença, dependendo do acidente que esse trabalhador ele foi submetido, ele pode ser que volte a realizar as atividades, mas não com a mesma capacidade que tinha antes. Então isso vai ser avaliado pelo médico do trabalho e ele pode então definir aí um retorno gradativo das atividades ou colocar esse trabalhador para realizar outras atividades até que ele esteja totalmente recuperado. Temos também os exames complementares. Acabamos de ver aqui os 5 tipos de exame, recapitulando o exame admissional, o exame periódico, o exame de mudança de risco ocupacional, o exame de retorno ao trabalho e o exame demissional. Temos também os exames complementares, que são aqueles exames que complementam o exame clínico. Tipo o seguinte, quando solicitados, devem seguir a periodicidade estabelecida do PCMSO. Me dê exemplos de exames complementares. Então você pode ver aqui audiometria, espirometria, raio-x do tórax, exames laboratoriais. São exemplos de alguns exames complementares, que aí dependendo do risco, o trabalhador ele será submetido a esses tipos de exame também. Lembrando que a periodicidade para cada um desses exames vai constar nos anexos da NR7 e que deve obrigatoriamente estar também dentro do PCMSO, dentro do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Lembrando que é importantíssimo, para que você consiga fazer gestão dos exames médicos, a empresa precisa elaborar o PCMSO com base na NR7 e o médico do trabalho precisa recomendar e deixar tudo conforme a legislação, tá certo? E a empresa seguindo, ela não vai ter nenhum problema com relação
a gestão desses exames ocupacionais. O empregado deverá sempre ser informado sobre os procedimentos e resultados dos exames. Então, se o trabalhador ele vai passar por um exame complementar, ele precisa ser informado que tipo de exame é aquele que ele vai ser submetido, inclusive os resultados dos exames. O trabalhador ele deve ser sim informado, ele tem esse direito, então a empresa não pode de forma nenhuma omitir o resultado do exame médico ocupacional do empregado, aquele exame que ele foi submetido. E o ASO ele deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico sempre que solicitado. Então a empresa ela pode emitir o ASO de forma eletrônica, um documento digital, e disponibilizar para o trabalhador esse documento digital. Mas se ele solicitar o documento no meio físico, a empresa ela precisa disponibilizar sim para o trabalhador esse ASO, o ASO que é o Atestado de Saúde Ocupacional. E devem ser realizados sem ônus ao trabalhador. Então, todos esses exames, tanto os exames clínicos como os exames complementares, eles não devem ser custeados pelo trabalhador, mas sim pelo empregador. É de responsabilidade da empresa submeter os seus empregados aos exames médicos de saúde ocupacional. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, mas eu quero aqui deixar mais uma vez o recado do seguinte: deixa aqui um like nesse vídeo se você chegou aqui até o final, e também deixa aqui o teu comentário, o que você achou desse vídeo, e nos dê também sugestões para os próximos vídeos que serão aqui gravados, que serão aqui produzidos para você, tá bom? Aqui, muito obrigado. Não esqueça que estudar e agir faz crescer. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Um grande abraço.